Você já parou diante de uma nota de dinheiro e pensou: quantas mãos tocaram nisso antes de chegar a mim? No século I, os judeus faziam a mesma pergunta. Mas a face que estampava a moeda era a do imperador. E cada vez que um cobrador batia a porta, ele lembrava: viver sob Roma tinha preço. O sistema começava longe de Jerusalém. Em Roma, o Senado leiloava o direito de arrecadar tributos nas províncias. Grandes empresários, os publicani, venciam o leilão, pagavam adiantado e enviavam agentes locais para recuperar e lucrar sobre o investimento. Mateus, o futuro apóstolo, era um desses coletores em Cafarnaum, ponto estratégico na Via Maris, rota de caravanas entre Damasco e o Mediterrâneo. Ali, cada peixe seco, cada rolo de tecido, cada punhado de tâmaras pagava pedágio. Havia 3 grandes categorias de imposto. Primeiro, o tributum capitis, a taxa per capita. Homens de 14 a 65 anos e mulheres de 12 a 65 anos deviam um valor fixo anual, independentemente da renda. Segundo, o tributum soli, sobre produção agrícola. Parte do trigo, azeite ou vinho ia direto para os armazéns imperiais, ou era convertido em denários. Terceiro, as portagens e alfândegas nas estradas, pontes e portos. Um dízimo sobre mercadorias, cobrado em guaritas visíveis nos mapas romanos. Para a população, o verdadeiro choque era pagar em moedas que traziam a efígie de César. O denário de Tibérios, a moeda do tributo do episódio em que Jesus diz: dai a César o que é de César, exibia o busto imperial de um lado e a deusa da paz, Pax, do outro. Para judeus que evitavam imagens humanas por causa do segundo mandamento, aquela pequena prata era blasfêmia obrigatória. No templo, a tensão era ainda maior. O imposto religioso de meio shekel tinha de ser pago em prata pura de Tiro, considerada limpa pelos sacerdotes. Por isso, cambistas montavam mesas nos átrios externos, trocavam denários idólatras por moedas fenícias sem rosto imperial, cobrando, claro, sua comissão. Foi nesse contexto que Jesus derrubou bancas e disse: minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A cobrança pesada alimentava revoltas. Em 6 d.C., a Judéia virou província direta e o legado Públio Sulpício Quirino organizou um censo fiscal. O zelote Judas, o galileu, incitou uma insurreição com o grito: não temos outro rei senão Deus, recusando-se a pagar tributo. Décadas depois, a faísca fiscal explodiria na grande revolta judaica de 66 d.C., que terminaria com o templo em chamas. Do ponto de vista de Roma, contudo, as moedas eram o sangue que mantinha o império pulsando. Financiavam estradas, aquedutos e, principalmente, as legiões que garantiam a coleta do ano seguinte. Era um círculo perfeito. Impostos pagavam soldados, soldados garantiam impostos. Arqueólogos ainda encontram relevos de marcos miliários entalhados com tributum Caesaris exactum, tributo de César cobrado, prova em pedra de que a máquina funcionava. Em Masada, escavações revelaram recibos de grãos destinados ao fisco, anotados em ostracons, fragmentos de cerâmica usados como bloco de notas. Curiosamente, a dureza do sistema criou histórias de transformação. Zaqueu, o baixinho que subiu na figueira em Jericó, era chefe dos publicanos. Após o encontro com Jesus, promete devolver 4 vezes o que extorquiu. A narrativa destaca a possibilidade de redenção mesmo para quem encarnava a opressão fiscal. Então, quanto Mateus realmente cobrava? Depende da carga, do trajeto e, sejamos honestos, da ganância do dia. Mas para a maioria dos camponeses, qualquer valor acima do mínimo era injusto. E ainda assim, cada denário chegava a Roma, reluzindo o rosto de um imperador que jamais veria aqueles campos de trigo. Da próxima vez que você pagar um boleto ou olhar o imposto embutido na nota fiscal, lembre-se: 2 milênios atrás, alguém em Cafarnaum contava moedas prateadas,
perguntando-se por que Deus permitia o rosto de um homem num pedaço de metal. E talvez se perguntasse também quem, afinal, era o verdadeiro rei. Gostou desse mergulho econômico na antiguidade? Conte nos comentários. Qual imposto moderno mais te incomoda? E prepare-se. No próximo episódio veremos como Pão em Circo transformou Cesareia Marítima no palco de espetáculos sangrentos à beira-mar. Até lá!